Olá, nós sabemos de tal importância, a grandeza e a necessidade que temos hoje do controle financeiro, né, do controle dos nossos gastos, da nossa saúde financeira. E a Estúdio Livre FM hoje traz, através dessa conversa que nós teremos agora, uma pessoa que tem uma vasta experiência, com uma família também tradicional na área da contabilidade, que vai trazer alguns esclarecimentos para nós, aqui na programação, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo nesse momento, na programação da Estúdio Livre FM, falando sobre essa questão importante, que é o controle financeiro, a educação financeira e também, é claro, né, declaração de imposto de renda, para você que tem empresa, para você que é pessoa física. Olá, Angélica Minazzi, muito obrigado pelos esclarecimentos que aconteceram agora, porque eu acho que é super importante, né? As pessoas precisam hoje, muitas vezes, a gente fica muito preocupado com as contas. Mas se a gente tiver ali um equilíbrio financeiro, se a gente souber como fazer essas coisas e tiver uma boa assessoria também, né, da contabilidade, de uma empresa como a Angélica Minazzi Contabilidade, também a gente vai ficar um pouco mais tranquilo, correto ou não? Não, com certeza. Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente é uma coisa que é importante para todo mundo, independente se é pessoa física ou pessoa jurídica, né? A gente em casa tem as nossas contas para cuidar e sempre controla para que elas não ultrapassem, né, o limite daquilo que a gente ganha. A mesma coisa em relação às empresas, que precisa ter todo esse cuidado na parte financeira de como é que vai trabalhar. É o cuidado diário que tem que ter e como eu digo, se apropriar das informações da empresa. Né, tu ter noção, porque muitas vezes tu tá trabalhando e tu não entra no mérito de, vou olhar a conta, o que entrou de dinheiro, o que saiu, o que sobrou, porque tu tá na correria. E tu tem que, nem que seja, eu digo, ao final do dia encerrou, o proprietário tem que parar e tem que fazer essa análise nas informações. Essa rotina, né, essa rotina diária é super importante, assim, para as pessoas no final do dia, exatamente como comentasse, né, para a gente poder, olha, qual foi o meu balanço do dia? Né, o que foi gasto, o que entrou, por exemplo, falando de empresa, ou até na nossa vida pessoal mesmo, né, se for pessoa física. Né, então a gente tem que ter esse controle, porque o mês passa muito rápido, né? Nós estamos aí já no 5º mês do ano de 2025. Então, já estamos em maio, o mês está passando super rápido, né? Tivemos ali, como tradicionalmente temos no início do ano, muitas despesas com escola, né? Tanta coisa que inicia ali, os eventos de Páscoa, IPVA, IPTU, tudo isso. Boa lembrança. Então, quer dizer, a partir, dizem, né, e até eu gostaria que tu confirmasse isso para a gente. Dizem que a partir do 5º, 6º mês que a gente já começa a ter um pouquinho mais de oxigênio, né, um pouquinho mais de folga em relação a isso. Mas é importante também manter sempre essa visão e esse equilíbrio financeiro para que o resto do ano dê certo. Não, com certeza. É um controle diário, né, nem tu fala. Por exemplo, falando de mim, eu tenho um controle que eu mantenho uma planilha simples do Excel, que tudo que eu gasto eu anoto ali. E às vezes nem a gente fala, né, aquele cafezinho, né, que tu vai ali na padaria de manhã, aproveita, vamos tomar um cafezinho, e aí tu no final do mês fala, mas como é que não sobrou? Isso são pequenas coisas, é que quando a gente tem a noção daquilo que a gente gasta e aonde a gente gasta, a gente tem como saber, eu tenho um projeto, eu quero viajar, né, eu preciso trocar de carro, da onde é que está saindo dinheiro para isso? Então eu tenho noção de que eu gasto com alimentação muito mais do que eu deveria. Então, eu vou começar a reduzir para que eu possa guardar. E isso é a mesma coisa nas empresas, né? Porque a gente sabe que o faturamento, ele varia muito, né? A nossa cidade, ela dá um movimento, daqui a pouco ela dá uma acalmada, a gente está sempre escutando, né, os empresários reclamando que está muito difícil. A gente sabe que está bem difícil e a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, eu não posso dar um passo maior daquilo que eu posso dar. Né? Às vezes, mas vamos fazer isso aqui, já vai dar para fazer, tá, mas e tu vai ter lá na frente? Lá na frente eu me viro. Mas isso aí não, né? Tanto para mim como pessoa física, quanto para uma pessoa jurídica. Então, isso é muito importante da gente cuidar. É a base principal, né? Tem escolas, a gente sempre diz, na escola seria interessante ter isso, porque tu parte dali, por mais que os filhos te acompanhem no decorrer da vida, mas muitas vezes a pessoa também não gosta de mostrar os problemas, né? Porque empresa, a gente tem os problemas da gente, tu vai levar para o funcionário, tu não vai. Tu vai botar no peito e vai responder o que tem que ser feito para a gente poder agilizar isso aí. No Brasil, infelizmente, nós não temos na escola regular, né? Mas temos exemplos na Europa, nos Estados Unidos, onde existe uma matéria chamada
educação financeira, né, onde desde cedo se aprende a utilizar, né, os nossos rendimentos, o dinheiro, o nosso salário. Uhum. Não, eu sei que parece que tem alguma escola particular aqui da cidade que tem, que eu acho que já deram um passo em relação a isso, eu não vou dizer qual, porque eu realmente não me lembro. Mas é a base importante, realmente, para tu poder ir adiante, né? E quando, por exemplo, quem recebe, que dá a mesada para os filhos, para poder ter o controle. Então, acho que esse é o pontapé principal, é tu partir de casa com esse ensinamento. E depois, a partir dali, a pessoa vai adiante na vida, né? Mas a gente sabe que é complicado também, né? Como pô, eu ganho um salário mínimo, tu ainda quer que eu fique fazendo uma gestão financeira? A gente sabe que é complicado, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Não temos muito para onde fugir. Né? É verdade. E então, aproveitando agora para falar sobre imposto de renda, que é um dos trabalhos também que são oferecidos, entre tantos outros, na área da contabilidade, né, para o atendimento a pessoas físicas, também jurídicas, nós temos aí uma nova modalidade, que é um pré-preenchimento, né, da declaração do imposto de renda. Então, isso tem trazido, como é que as pessoas estão conseguindo se adequar, está acontecendo como vocês que trabalham na área gostariam que acontecesse, ou está sendo mais um transtorno, né, para poder equalizar esse trabalho, porque a pessoa vai lá, pré-preenche o imposto de renda e depois traz para a contabilidade, né? Tá vindo certinho? Como é que tá isso? É que na realidade, assim, ó, a pré-preenchida ela é um informativo que a Receita Federal te dá. O que ela faz? Ela se baseia nos informes de rendimento que as empresas onde tu trabalhou comunicaram, ela lança as despesas em função, despesas médicas e despesas de instrução, se foram comunicadas, e a parte dos bens ela só copia o que tu lançou no outro ano. Então, quando tu faz a pré-preenchida, eu acho interessante olhar ela, porque, por causa desses informes dos rendimentos e as despesas médicas, que muitas vezes as pessoas não guardam os recibos, né? E muitas vezes as pessoas se baseiam, vamos fazer só simplificada. Tá, mas vamos dar uma olhada no que tu tem de despesas no geral, para ver se daqui a pouco a completa não seria interessante. Mas a minha preocupação em relação à pré-preenchida é que às vezes as pessoas estão indo direto nela, não estão entrando no detalhe. Ah, já está ali rendimento, deu que eu tenho tanto, mas o resto informativo. A venda de bens, bens móveis, bens imóveis, ganho de capital, se tu vendeu algum bem, tu trocou de veículo, a parte das contas bancárias que tu tem que colocar o saldo de cada ano, tu tem que botar a renda que teve no ano que vem no informativo, essas criptomoedas, essas aplicações fora do país. Tudo tu tem que lançar. E aquele ali não vem tão especificado. Então, eu gosto de ter ela como base para poder ter as informações. Eu acho muito interessante, realmente. E acho que com os anos eles vão conseguir se adequar. Mas essa parte de bens é complicado. É que nem dependente. Eles podem deixar o dependente ali, mas eles sabem se o dependente ainda continua contigo ou não. Então, tu tem que analisar isso aí também. Então, eu gosto dela para pegar aquilo que me interessa, que são os informes de rendimentos, para tirar as informações. Mas a gente joga dentro do sistema para poder enviar, para a gente ter garantia daquilo que está sendo enviado. O governo federal ofereceu uma nova possibilidade a empreendedores, né, que foi a criação dos MEIs. E eles acabam, às vezes também, assim, as pessoas ainda não têm totalmente, dentro da minha visão, eu gostaria que tu me corrigisse se eu estiver errado, mas dentro da minha visão, algumas pessoas ainda não têm o total entendimento do funcionamento do MEI e todas as possibilidades que eles podem ter utilizando esta modalidade de empresa, né? Então, como é que está esse funcionamento hoje? Como é que é o trabalho de vocês em relação à assessoria aos MEIs? Isso que tu falou realmente é uma grande realidade, porque a gente tem procura de muitas pessoas que têm o MEI e que não têm noção do que é. Simplesmente eu abri porque na época me surgiu uma oportunidade. Não deu certo, deixei o MEI separado. Só que o MEI tu tem a obrigação de pagar todo mês. Ah, mas eu nem mexo nisso, Angélica, eu nunca mais mexi. Não interessa, a guia está sendo gerada. Então, tu é obrigado. Então, a gente, agora mesmo, essa semana que passou, eu tive 3 ou 4 que me chamaram, eu não sei, não estou conseguindo emitir o DARFzinho do MEI. Aí tu vai ali, olha, a pessoa não pagou nenhum mês, a pessoa está com dívida na procuradoria, porque a Receita se deu conta que tinha muito dinheiro guardado em relação a isso e foi atrás, e muito a Receita Federal está fazendo o quê? Ela está retirando as empresas do MEI e passando para o ME. Então, quando tu vai entrar, tu não emite o DARF, o que está acontecendo? A tua empresa tem que ser transformada. E aí tu tem que ir para a junta comercial. Então, é importante quando a pessoa abrir o MEI, que ela se informe com um profissional. Pode abrir no Sebrae, ali não tem problema nenhum, mas que procure um profissional que ele explique o que tem que ser feito mensalmente, independente de ter movimento ou não. E na hora que não quiser, dá baixa. E assunto encerrado. E acaba com isso, entendeu? Mas é bem complicado essa história aí, porque as pessoas não têm noção, né?
Então, a melhor maneira hoje é procurar a Contabilidade Angélica Minazzi. E a gente gostaria, então, para encerrar nosso bate-papo, nossa entrevista, que tu repassasse as formas de contato, né, de que maneira as pessoas podem terem mais informações, né, a respeito de todas as suas dúvidas na área da contabilidade também. A gente fica com o escritório aqui na Rua Dom Bosco, 125, tá? E o nosso telefone, que é o meu no WhatsApp, que o pessoal sempre me chama por ali, é o 53991322305. A gente está à disposição para tirar dúvidas. Às vezes as pessoas me procuram, a gente só conversa, mas quanto é que tu cobra? Eu preciso entender o serviço, para depois a gente poder acertar. Então, e tem muitas coisas que são coisas bem rápidas que tu consegue resolver com a pessoa. Então, assim, o que eu digo é, procure um profissional para que ele possa auxiliar vocês, para depois lá na frente não acarretar problema que tu nem conta, com uma despesa que tu nem está contando em ter. Tá certo, então. Muito obrigado e um ótimo trabalho, uma ótima semana. Obrigada. Continuamos na programação da Estúdio Livre FM, música boa e informação para você, nossa prezada e qualificada audiência. Até a próxima.